Olá, segunda-feira, 22 de março. Chegou a hora do seu jornal Boa Notícia. Na edição de hoje vamos falar sobre o fim de semana em Trindade. Nossa equipe acompanhou uma das missas no Santuário Basílica. Vamos trazer também os detalhes da nova remessa de vacinas que acaba de chegar ao Brasil, mais de 1 milhão de doses. E ainda, Igreja de São José, na capital mineira, é elevada a santuário. Tudo isso e muito mais você confere agora. O JBN está no ar. No sábado foi dia de celebrar o amor ao Divino Pai Eterno no Santuário Basílica de Trindade. A missa foi celebrada pelo reitor, Padre João Paulo Santos. Veja na reportagem. Queremos ver Jesus. A liturgia deste quinto domingo da Quaresma nos convidou a termos clareza de quem é Cristo e nele enxergar o sentido real de nossa existência. No Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, os devotos que por aqui compareceram nas celebrações do último final de semana puderam refletir sobre a importância de buscarmos constantemente o Senhor. O Evangelho de São João, ele frisa muito no seu texto essa dimensão do ver Jesus. E para o evangelista João, ver Jesus não é simplesmente uma constatação física, de saber que Jesus está presente. O ver para o evangelista João tem um significado teológico, é um ver profundo. Ver para João significa fazer uma adesão de fé. Por isso, hoje é muito bonito porque a gente vê gregos que querem ver Jesus. Isso é símbolo da universalidade da salvação, isto é, a salvação do Divino Pai Eterno, revelada por Jesus Cristo, ela é para todos. Por isso, o desejo dos gregos de verem Jesus representa o desejo de toda a humanidade de abraçar a fé em Jesus Cristo e em Jesus Cristo receber a salvação do Divino Pai Eterno. Esta família veio celebrar conosco a Eucaristia deste domingo. Eles contam que ao ver Jesus em nosso santuário, sentem uma grande paz interior. E os pais afirmam que estão buscando apresentar a devoção ao Divino Pai Eterno para os filhos desde criança, pois sabem a importância dessa proximidade com Deus. Eu sinto uma paz muito grande vindo à missa aqui. Eu sinto iluminada nessa igreja, sabe? Eu sinto uma paz, assim, no meu interior com Deus e com o Divino Pai Eterno, porque eu tenho muito que agradecer a Divino Pai Eterno por tudo que Ele faz na minha vida. É muito bom, né? Assim, nós somos católicos e a gente poder vir aqui no Santuário da Basílica do Divino Pai Eterno é muito bom, né? Nós somos de Anápolis, viemos pelo menos uma vez ao mês assistir a Santa Missa aqui, né? E a gente sente, assim, muito agraciado, né? Sempre que a gente pode vir e participar da Santa Missa. Outra mensagem importante da liturgia deste domingo nos convida a adotarmos Jesus como modelo de doação por amor. Para darmos frutos, para que os irmãos encontrem a vida eterna, vale a pena morrer, assim como o grão de trigo que padece para frutificar. Neste caminho quaresmal, temos que buscar a nossa mortificação pessoal constantemente. Assim, conseguiremos alcançar a morada definitiva com o Pai e convenceremos os outros que estão ao nosso redor a buscar também este mesmo objetivo. O apelo que o Evangelho faz para nós hoje é olhar para Jesus, que não fez a reserva da sua própria vida, mas entregou-se para que pudéssemos ter vida plena e, olhando para Ele, aprender também a doar a nossa vida para que tantos outros possam viver e fazer essa experiência da vida plena em Cristo Jesus. Portanto, o convite é para que superemos o nosso egoísmo e passemos a viver um altruísmo. Seguindo este caminho de Jesus e deixando-se consumir pela vida de oração pelos que sofrem, o movimento das mães que oram pelos filhos está assumindo uma nova missão junto ao Pai Eterno. Agora, todo o terceiro sábado do mês, elas participarão auxiliando na liturgia da Santa Missa em nosso Santuário Basílico. Isso é uma oportunidade, né, de estar atingindo todas as famílias, as mães e assim por diante, né, visitando a casa de cada uma dessas mães, dessas famílias. Se você ainda não se atentou à importância de se bem preparar para melhor contemplar Jesus ressuscitado no final desta caminhada quaresmal, ainda é tempo de conversão. Já passamos da metade da quaresma e mesmo assim, Deus ainda anseia por nossa conversão. Nunca é tarde para a gente fazer um caminho de conversão.
O ideal é que o cristão comece no início da quaresma a fazer este caminho de mortificação e de renovação da sua vida. Mas para Deus nunca é tarde para a gente compreender a necessidade de abrir o nosso coração e fazer o caminho de volta. Qualquer dia, qualquer hora que a gente tomar essa decisão, a gente vai encontrar Deus de braços abertos e vai celebrar com muita alegria o retorno do pecador arrependido. E agora a gente fala de uma notícia boa sobre a pandemia. É que mais doses de vacina chegaram ao Brasil no fim de semana. E quem tem os detalhes e conta pra gente agora é a repórter Tiara Castilho. Olá, Tiara. Olá, irmão Diego. Olá para todos que acompanham o JBN. A gente já começa com uma notícia super positiva. É que chegaram ontem aqui no Brasil mais doses da vacina contra a Covid-19. Desta vez foi da AstraZeneca. E olha só, os imunizantes que chegaram foram adquiridos por meio do consórcio global COVAX, que é uma aliança internacional da Organização Mundial de Saúde, que tem como principal objetivo acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas contra a Covid-19. Trata-se de um consórcio internacional com o objetivo de garantir acesso igualitário à imunização e é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde. Foi formada uma espécie de aliança global, com mais de 150 países, criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição das vacinas contra o novo coronavírus. O acordo com o consórcio prevê 42 milhões de doses nesse ano de 2021. Além dessas vacinas, a previsão é de quase 2 milhões de doses, que cheguem até o final de março. E outras cerca de 6 milhões até maio. A data exata ainda não foi divulgada. No segundo semestre, outras 3 milhões de unidades devem ser entregues ao governo federal para a distribuição em todo o país. Outra novidade com relação à vacinação é que ontem o Ministério da Saúde autorizou que estados e municípios apliquem todas as doses disponíveis. É que anteriormente a informação é que essas doses deveriam ser guardadas para serem aplicadas. Agora não. A meta é realmente imunizar o quanto antes o máximo de pessoas aqui no Brasil. Uma boa notícia é essa, irmão Diego? Volto com você aí no estúdio. Que bom, uma boa notícia para a gente começar a semana sabendo que a vacinação vai acelerar, tanto com a chegada de novas doses, como também com essa liberação das vacinas para acelerar aí que a primeira dose chegue a cada vez mais pessoas. E a gente continua falando sobre Covid-19, agora com os últimos números de casos da doença divulgados pelo Ministério da Saúde até a data de ontem, dia 21 de março. Vamos conferir então os números da Covid-19 no Brasil. Casos novos, 47.774, no acumulado desde o início da pandemia, 11.998.233. O número de novas mortes, a gente sabe que no fim de semana o registro ele é menor, o registro é menor, mas as mortes infelizmente continuam acontecendo. Então o registro do dia 21 de março, 1.290 vidas perdidas. No total de mortes da pandemia, segundo o Ministério da Saúde, 294.042 mortes. E o número de pessoas recuperadas, 10.449.933 casos de pessoas que se recuperaram da Covid-19, graças a Deus. Todas as pessoas com 60 anos ou mais são consideradas do grupo de risco para a Covid-19, assim como quem tem alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão e asma. Nesse sentido, a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo nesse momento é: pessoas desse grupo que trabalham podem ser demitidas? A explicação você acompanha agora. Trabalhador considerado grupo de risco, que são aquelas pessoas que possuem doenças como diabetes, pressão alta, asma, eles podem trabalhar e eles podem também ser dispensados. Claro, se ele for continuar a trabalhar, o empregador deve tomar todas as medidas de saúde e segurança do trabalho,
por causa dessa doença dele. Então, mais do que nunca, fornecimento de máscaras, álcool em gel, distanciamento devem ser respeitados. E se ele for dispensado, ele não pode ser dispensado por causa dessa doença que ele tem, sob pena disso ser interpretado como discriminatório. E caso ele seja dispensado e se sinta discriminado, ele pode buscar na justiça tanto uma reintegração ao emprego e uma indenização por todo esse período que ele ficou afastado, ou ele pode optar também por pedir apenas uma indenização, que deve ser paga em dobro pelo empregador. Então, nesses casos de grupo de risco, é muito importante tomar esse cuidado. E caso as partes elas se sintam desconfortáveis para manter esse vínculo de emprego, elas podem optar por fazer um acordo mútuo e homologar na Justiça do Trabalho para que esse contrato ele se encerre da melhor maneira possível. Na pausa, no próximo bloco, você acompanha o nosso Giro Internacional e o quadro Opinião, que hoje recebe o missionário redentorista Padre Inácio Medeiros. Voltamos já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia. Muito obrigado pela sua companhia. E agora está na hora de conferirmos os destaques internacionais desta segunda-feira. Torcedores de outros países não vão poder assistir aos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para começar no dia 23 de julho, devido aos riscos sanitários ligados à Covid-19. A decisão foi anunciada neste sábado pelos organizadores dos Jogos e saudada pelos comitês Olímpico e Paralímpico, que anunciaram que vão informar em breve sobre a devolução de ingressos já adquiridos. O Comitê Olímpico Internacional já havia previsto exceções para alguns convidados, mas as regras provavelmente vão ser rígidas. A proibição é um fato histórico, já que nunca aconteceu de espectadores estrangeiros serem proibidos de entrar no país sede dos Jogos, nem mesmo durante a pandemia da chamada gripe espanhola. Samia Hassan, até então vice-presidente da Tanzânia, se tornou a primeira mulher a ocupar a presidência do país. A muçulmana de 61 anos, natural do arquipélago semi-autônomo de Zanzibar, prestou juramento durante uma rápida cerimônia na última sexta-feira na cidade de Dar es Salaam. Hassan assume o cargo depois da morte do presidente John Magufuli, oficialmente por problemas cardíacos. Samia Hassan deve ficar no cargo até o fim do mandato de 5 anos em 2025. A França retomou a vacinação com o imunizante da AstraZeneca e Universidade de Oxford, após a Agência Europeia de Medicamentos afirmar que a substância é segura e eficaz. A utilização tinha sido suspensa em vários países por causa da suspeita de que a vacina poderia causar trombose e coagulação do sangue. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, recebeu a vacina em uma tentativa de reconquistar a confiança pública. Mas as autoridades sanitárias francesas recomendaram que a vacina seja reservada para pessoas com idade a partir de 55 anos. Essa medida se baseia no fato de que os poucos casos graves de trombose detectados na Europa após a vacinação ocorreram apenas em menores de 55 anos. A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário para que os beneficiários do auxílio emergencial, assim como outros usuários do aplicativo Caixa Tem, realizem a atualização do cadastro. Veja como isso funcionará na prática. Segundo a Caixa Econômica Federal, a medida tem o objetivo de oferecer mais segurança, vantagens e praticidade aos clientes.
Lembrando que todo o procedimento pode ser feito pelo próprio aplicativo Caixa Tem, que está disponível para os sistemas Android e iOS. Não é necessário comparecer a uma agência física para fazer a renovação do cadastro. A atualização será de forma escalonada, seguindo o mês de aniversário do usuário. Por exemplo, no dia 20 deste mês, devem efetuar a atualização as pessoas nascidas em abril. No dia 22, as nascidas em maio. A atualização segue até o dia 31 de março, com os aniversariantes de dezembro, como aponta o cronograma na tabela. O passo a passo é o seguinte: para se cadastrar e atualizar os dados no Caixa Tem, primeiro o usuário deve abrir o aplicativo e selecionar a conversa Atualize seu cadastro na página inicial. Depois, basta seguir as orientações na tela e enviar uma selfie e uma foto do RG ou CNH para análise. Também pode ser solicitado um comprovante de residência. Lembrando que a análise dos documentos podem demorar até 24 horas, por isso é importante ir acompanhando as atualizações pelo aplicativo. Vale reforçar também que o envio é feito diretamente pelo celular e todos os cidadãos precisam realizar essa medida para receber os seus benefícios. Você deve ficar atento ainda que a atualização é única e somente pelo aplicativo Caixa Tem. Qualquer outra mensagem deve ser descartada. Todo cuidado é pouco e a atenção deve ser redobrada por causa de fraudes e golpistas que tentam se aproveitar da situação. O aplicativo Caixa Tem foi utilizado para o recebimento do auxílio emergencial em 2020 e também será o meio de recebimento da nova rodada do benefício, que tem previsão de pagamento no início de abril. A expectativa é de que os cidadãos recebam agora 4 parcelas de valores que podem variar entre R$ 150 e R$ 375. A PEC emergencial que regulamenta o novo auxílio foi promulgada na última segunda-feira. Na contramão das medidas adotadas por governadores e prefeitos, o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo o fim das medidas restritivas no Distrito Federal, na Bahia e no Rio Grande do Sul. No texto, ele compara as medidas de isolamento adotadas com o estado de sítio. E esse é o tema do comentário de hoje com o padre Inácio Medeiros. Confira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou na última sexta-feira, dia 19, com uma ação no STF em que compara as medidas criadas por alguns governadores para conter a pandemia com o estado de sítio, que é uma situação excepcional prevista pela Constituição. Vários juristas explicam que as medidas tomadas pelos governadores para conter a pandemia da Covid-19 são bem diferentes do estado de sítio. O que é um estado de sítio? É uma situação excepcional de extrema gravidade prevista pela Constituição, situação necessária para a defesa interna do país em caso de instabilidade institucional devido a uma crise de característica militar, civil ou mesmo uma calamidade natural, como, por exemplo, um desastre ambiental de grandes proporções. A duração do estado de sítio é indeterminada, variando de acordo com a necessidade. Porém, a decretação de um estado de sítio precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Sem esta aprovação, nada feito. A restrição de circulação em certos horários, em certos lugares, é uma medida que também pode acontecer durante um estado de sítio, mas elas não identificam por si só o estado de sítio. No caso da pandemia, os governadores não precisaram de uma autorização federal para tomar essas medidas. Ou seja, o estado de sítio pode até propor uma restrição de circulação. Ele pode estabelecer também uma série de outras limitações até de direitos fundamentais.
Mas essas medidas não se confundem com estas que estão sendo tomadas para o combate à pandemia. O estado de sítio só pode ser tomado visando a segurança da população e a garantia de sua sobrevivência. Conclusão: é uma situação de anormalidade esta acusação do presidente que precisa ser esclarecido, mas seguramente o STF no tempo certo há de fazer isto para a população. Obrigado, Padre Inácio. E hoje é dia de ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Vamos conferir qual será o assunto de hoje com o apresentador, o Marcos Túlios. Olá, irmão Diego. Segunda é dia de ponto 3 e hoje nós vamos refletir sobre os rumos da pandemia. Eu recebo a epidemiologista Etel Maciel e o cientista social Frederico Santana Rick. Nós vamos falar sobre o momento atual e também as perspectivas, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista social. Então, é um convite para você, às 10 da noite, o nosso encontro de reflexão e aprofundamento. Tema muito interessante. A festa de São José, dia 19 de março, teve um acontecimento especial dentro das celebrações do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A Igreja São José, construída há mais de um século, fica ali no centro da capital mineira, foi elevada a santuário arquidiocesano. Os missionários redentoristas estavam em festa pelo dia do padroeiro São José e pelo ano dedicado ao Pai de Jesus, convocado pelo Papa Francisco. Para celebrar São José nesse ano de São José, ainda no tempo de pandemia e de uma forma ainda mais rigorosa, para nós tem duas misturas. Uma mistura de muita alegria e uma mistura de esperança. Esperança que a gente olhando para São José, pegando o exemplo de São José, que é um homem da coragem, um homem da paciência, nós vamos vencer tudo isso que está aí e a esperança de que no próximo ano nós possamos fazer uma grande festa dedicada a São José. A igreja, localizada no coração da capital mineira, foi elevada a santuário e passa a se chamar Santuário Arquidiocesano São José. Nesse dia de São José, ano de São José em toda a igreja no mundo inteiro, abertura do ano da família, aqui na igreja de São José, esta celebração cria o Santuário Arquidiocesano de São José, confirmando a beleza da missão e da vocação desta igreja, que há mais de 100 anos é conduzida pela beleza encantadora do carisma dos missionários redentoristas. E trata-se de um presente que estamos dando ao povo como uma escola de espiritualidade, para ser, sobretudo, um centro de espiritualidade e de fé cada vez mais intensamente, para ser um centro de cultura e para ser um lugar de acolhida e de cuidado dos pobres. A missa foi presidida pelo arcebispo Dom Valmor. Os decretos de criação do santuário e de novo reitor foram entregues para o padre Nelson, superior provincial, e para o padre Cláudio, agora reitor. Esse título representa para nós o reconhecimento de toda a obra missionária que acontece aqui na Igreja São José, que é uma igreja no centro da capital mineira, no coração, que atende pessoas de toda Belo Horizonte, da região metropolitana, do estado de Minas Gerais, e já tem todo um potencial de evangelização com missas, confissões e acolhimento das pessoas que passam aqui ao longo do dia para rezar, para chorar suas mágoas, para expor diante de Jesus e também de São José suas dificuldades e seus sofrimentos. As comemorações pelo dia de São José continuaram. O arcebispo abençoou uma imagem do santo que foi colocado na entrada do estacionamento da Catedral Cristo Rei em construção. E esse foi o Jornal Boa Notícia dessa segunda-feira, semana só começando. Eu te espero aqui amanhã, a partir de 12h30, aqui na TV das Bênçãos do Pai. E quer ter mais informações? Acesse o nosso portal paieterno.com. Até mais, tchau!